Está dando eco aí no seu computador. Ah, é o da agora. Não, o meu não. Assim. Bem, boa noite a todos. Com muita alegria, vamos dar início ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no item 123. Nossa irmã Janete vai dar andamento, né? Vai nos guiar no estudo da noite de hoje. Então, também convido a fazer a nossa prece de abertura. A Marinalva está entrando também. Ai, que bom. Tomara que ela consiga, né? Aquela É. mini aula que eu dei para ela. Vai conseguir. Um vídeo mesmo. A Selma aí, chegou todo mundo agora. Selma também. Então vamos aguardar alguns instantes antes da prece, já que está todo mundo entrando. Oi. Está estranhando a voz? Foi? Oi, Marinalva, estamos te ouvindo. Bem-vinda, Mari. Marinalva, você está ouvindo a gente? Então, vamos dar continuidade ao início do nosso estudo, pedir nossa irmã Janete para fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, então, amado Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade que temos de estudo, de reflexão dos teus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina espírita, agradecendo ao nosso querido Emmanuel por todo esse ensinamento que traz para todos nós, pedindo a tua proteção, o teu amparo para todos nós em humanidade. E assim pedimos permissão para iniciar o estudo desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Ei, a Marinalva. Oi, Marinalva, está ouvindo a gente? Você tá ouvindo? Você está conseguindo ouvir, Marinalva? Mari! Está ouvindo, Mari? Acho que não. A gente está ouvindo ela, mas... Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui a tela. Bem, então, hoje nós estamos no capítulo 123 do livro Caminho, Verdade e Vida, Esperar em Cristo. E aí Emmanuel traz o versículo 19 do capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, que diz assim, Paulo diz assim, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Queria só fazer um comentáriozinho rápido a respeito desse capítulo. O Paulo, esse capítulo é intitulado Ressurreição, capítulo 15, dessa primeira epístola aos Coríntios. Então, ele começa a falar a respeito da ressurreição do Cristo e que muitos diziam que Cristo não tinha ressuscitado. E aí ele fala, se Cristo não ressuscitou, nós também não iremos ressuscitar, né? Então, é vã a nossa fé. De que adianta tudo isso que a gente está fazendo, pregando, se o Cristo acabou simplesmente, né? Se ele viveu só aqui na Terra e não mais existe. De nada vale todos aqueles ensinamentos. Ele fala o tempo todo nesse capítulo, e nesse capítulo também ele fala na questão dos corpos, né? Porque alguém questiona, mas se o corpo é perecível, como que a gente vai ressuscitar, né? Que eles usavam esse termo ressurreição. Então, Paulo traz esse conceito de há corpos celestes
e há corpos terrestres, há corpos naturais, que ele falava, né, no sentido de material, e há corpos espirituais, né? Então, Paulo tinha bem essa noção do corpo material, do corpo espiritual, e aí ele fala essa frase, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Aí o que é miserável? Né? Miserável é infeliz, é insignificante, digno de piedade, como se a gente não tivesse esperança para nada. Se a gente acreditar em Cristo só em tudo que ele fez aqui na Terra e não mais, não é? Além dessa vida material, já não existe mais nada. Então, como viveríamos? Como materialistas, como ateus? Então, é preciso realmente que a gente confie que Cristo está vivo, né? Surgiu, né, após a sua morte do corpo físico para todos aqueles irmãos e para ele próprio, né? Ele até fala: eu sou o menor dos apóstolos, né? Cristo apareceu também para mim, mas ele se considera o menor porque ele foi o perseguidor dos cristãos. Mas Cristo apareceu para todos os seus apóstolos, apareceu para 500 pessoas, né? Lá na época. Então, esse capítulo trata exatamente dessa questão da ressurreição de Jesus e a nossa própria, né? No caso, a continuidade da nossa vida no plano espiritual. É isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Então, Vamos vamos lá, continuar. Né? vamos em frente. Que atrás vem gente. Então, Emmanuel vem comentando, né, a respeito desse versículo de Paulo. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos, né? E aí a gente pode refletir um pouquinho a respeito desse parágrafo, quando ele fala, né? Esperar em Cristo. Muitas vezes a gente confunde muito essa questão de esperar, né? De esperar que Cristo resolva todos os nossos problemas, como ele fala aqui, né? As nossas necessidades mais imediatas. Esperar em Cristo é confiar nesse Cristo, né? Confiar nesses ensinamentos que ele trouxe para nós, de uma forma que a gente possa estar se fortalecendo através desses conhecimentos que Jesus traz para nós, mas que a gente possa estar batalhando, não é? Lutando para resolver as nossas questões, as nossas dificuldades. Então, esse esperar em Cristo é confiar, é compreender tudo aquilo de bom que ele trouxe para nós e não ficar, como ele fala aqui, né? Essa alma atormentada que fica esperando que Cristo realize tudo aquilo que eu preciso, né? A gente ouve muita questão de vá para Deus e Deus vai resolver tudo. E aí a gente cruza os braços e fica aguardando que Deus resolva as nossas questões. Se existe uma enfermidade que precisa ser tratada, eu ouvi essa semana um caso desse, que a pessoa, falaram para ela, não precisa fazer o tratamento, Deus vai curar você, não é? Nessa ignorância dessa interpretação do amparo de Deus e de Jesus. E a pessoa veio a desencarnar, né? Porque não fez o tratamento material. Então, esperar em Cristo, esperar em Deus, Deus vai auxiliar através de Jesus, através dos benfeitores espirituais, a gente sabe que tem o amparo, a proteção, mas tem a inspiração, né? Então a gente tem que orar, mas a gente tem que trabalhar e tem que agir, pedindo essas inspirações, mas que a gente tome a decisão, porque é nisso que a gente vai crescer em aprendizado, né? Tentando resolver as nossas questões. É isso, gente. Falem aí alguma coisa. Não, perfeito, né? Confiar no Cristo para nós que, que já temos o conhecimento da reencarnação é exatamente isso, é acreditar
que, independente do resultado final das nossas atitudes, né, como você falou, a gente tem que agir. A gente está doente, tem que procurar se curar, tem que estudar, tem que trabalhar. A gente vai estar sempre, né, a espiritualidade nos orienta o tempo todo que a gente tem que estar agindo, tem que estar em ação, né, tem que estar procurando melhorar. Porém, confiar no Cristo é ter certeza que, independente do resultado dessas ações, que muitas vezes aparentemente são ruins para os olhos da matéria, né? Como, por exemplo, né, você pode estar lutando contra uma doença e, mesmo com todo esforço, você vir a desencarnar. Isso, teoricamente, seria um resultado ruim, né, aos olhos da matéria. Mas confiar no Cristo é ter certeza que não. O resultado vai ser bom, mas vai ser bom para o espírito, né? Ele vai dizer, o seu espírito, mesmo que no fim o resultado seja o desencarne, numa luta, por exemplo, contra uma doença, e você fez a sua parte, né? Você não cruzou os braços, você lutou, você trabalhou, você correu atrás da sua cura, mas infelizmente não foi possível. Você com certeza vai ser recompensado no mundo espiritual pelo esforço, pelo trabalho, pela resignação. E isso é confiar no Cristo. É confiar no Cristo de que o resultado será bom, sempre. Não pensando apenas, como ele coloca ali, nessa vida, no imediatismo, né, da vida carnal. É. Como disse o doutor Bezerra de Menezes, né, naquele caso que o homem desencarna, ele falou, ele está bem, né? Porque para a gente estar bem é continuar encarnado, né? Não, ele está bem. Estar bem é continuar vivendo da melhor forma possível ou desencarnado da melhor forma possível, né? Porque a gente já se conhece espírito imortal, e isso faz toda a diferença, né? Da gente não... Essa questão das doenças terminais, não é? Há um tempo atrás, quando a gente não conhecia a doutrina espírita, a gente se desesperava, né? A gente ficava muito angustiado com relação a enfermidades de familiares, ou a nossa própria, né, se vier a acontecer. Mas hoje a gente sabe que a gente não acaba, né? Que a gente continua. Então, a gente precisa realmente lutar na medida em que possamos, né, que podemos, mas confiar que o melhor sempre irá acontecer. Como você mesmo falou, em cima das nossas lutas, da nossa atitude, né? Não da nossa inércia, da nossa estagnação, né? Era isso até que eu ia comentar mesmo, que você comentou. Porque o que é o melhor para nós, né? Às vezes a gente acha, desencarnou alguma coisa, ficou doente, coitado, né? Está sofrendo, mas às vezes aquele é o melhor para nós. Era o melhor para ela, é isso aí. A nossa visão muda, né? Quando a gente coloca o olhar no mundo espiritual, na verdadeira vida, a nossa visão muda do que é Muda. melhor para nós, né? Uhum. Faz toda a diferença, até numa paz que a gente conquista, no equilíbrio, né, que a gente conquista. Isso faz toda a diferença, é muito legal, muito bom. É no estudo do Arthur, né, que eu estava assistindo antes da gente começar, ele dá o exemplo de Paulo ali na hora que ia ser morto, né, pelos romanos, e ele fala exatamente isso para o seu carrasco, né? Não, cumpra a sua tarefa, né? Cumpra a sua tarefa. Porque quem está em melhor posição? Você, que na verdade vai me matar e depois vai continuar vivendo uma vida perdida, né? Sem Subjugado, né? esperança, e só tá focado na matéria, ou eu que estou tendo essa chance de desencarnar em glória e vou, né, estar livre da carne no mundo espiritual com a minha missão cumprida. Então, quem é que está na melhor situação? Então, você vê a capacidade de Paulo de enxergar o bem, a confiança no Cristo diante da sua sentença de morte, né? Isso realmente é uma força muito grande que a gente ainda tem que conquistar, né? Porque vou perder minha cabeça, eu sei que eu não vou morrer, mas aquela morte extrema tem que ter já uma evolução, né, bem maior. Mas a gente chega lá. É um exemplo, né, para nós. Sim. Que nem tem tantos, né? Chico Xavier, quando tem aquela historinha do amigo dele que era contador e aí foi assaltado. Aí chegou, Chico, mas eu sou tão bom, né?
E aí o Chico abraçou ele, que bom que você foi assaltado. Aí ele, mas como assim? Que bom que eu fui assaltado? Ué, que bom que não é você o assaltante, né? Que não é... Então, tipo assim, sempre, E teve sempre, um sempre essa visão do todo, né? mais Da além, vida né? E espiritual e teve um que ele não da falou, matéria. Vitor. Teve um que ele falou, tão bom devolver, né, meu filho? É, exatamente. Essa visão que a Imagina, gente né? precisa ter quando É, acontecem coisas ruins na nossa vida, alguma coisa de a ruim, gente né, tem que para ter essa gente, é visão verdade. mais ampla, né? Mas O que que eu aprontei nas outras, né, que eu estou colhendo agora? vamos em frente. Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar na zona de infância com escalas de pela juventude, Marisa, cortou o texto, eu não estou lendo mais. Oi, Vitor, você me deixou no vácuo. Oi? Não, Cadê o texto? ué, você não ia comentar, ué? Não, eu estava continuando. Eu estava pela juventude quando você puxou meu tapete. Ah, você leu Então até vamos uma lá. vida, não foi? Eu ia continuar. Aí eu Ah, tá. continuei. Existir não é viajar da zona da infância, com escalas pela juventude, madurez e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo, né? É porque o texto que eu leio, os parágrafos são maiores, entendeu? Então, eu faço o meu comentário em cima desse parágrafo maior. Entendi. Então, quando ele fala com relação se seria razoável contar, né, com o Senhor tão somente nas expressões passageiras da vida fragmentária, né? Será que a gente deveria contar só com a ajuda do Cristo aqui na vida terrena, não é? Quando nós já temos esse olhar de mundo espiritual, de vida espiritual, não é? Então é preciso que a gente olhe com essa amplidão. E com relação à questão de recebermos alguma coisa nessa vida, de pedirmos e não recebermos nessa vida, não é? Nessa vida não era necessário, não era bom que a gente recebesse. Então, quando a gente pensa em termos de vida espiritual, aquilo que eu não recebi está Deus, Jesus, a espiritualidade, eles estão tendo cuidado comigo de não receber aquilo que eu tanto queria, como você já tinha comentado anteriormente aquilo que eu tanto queria, mas nessa vida não é bom que eu receba isso, né? Então eu tenho que ter esse olhar. Por que eu tenho que esperar só que Jesus faça por mim nessa vida? Como ele fala, vida fragmentária, e depois ele vai falando da vida como um todo, porque a vida é uma só, né? Deus nos cria lá simples, né? Ignorantes, e a gente vai caminhando por toda essa evolução, tudo isso é uma vida que vai até espíritos puros e continua, logicamente, né? A informação que a gente tem é que a gente vai chegar a espíritos puros, mas Jesus continua evoluindo, é um espírito Cristo e continua evoluindo. Então a vida é uma só. As reencarnações são esses fragmentos que Emmanuel está se referindo, né? São como os capítulos de um livro só, atos, né, de uma peça teatral. Então, é isso que ele fala. Nós não temos que esperar essa ajuda, esse amparo de Jesus apenas nessa vida, como se a gente não acreditasse em nada mais além da vida material. Né? É preciso que a gente pense que, muito mais além, Jesus está nos amparando, né, através de toda a sua proteção, mas sempre nos colocando nessa condição de buscar ajuda, da oração e de buscar a força necessária para os nossos atos, para que a gente continue crescendo e evoluindo, né? E é muito bonito quando ele fala, né, que
Nós participamos, né, da criação pelo sentimento e pela inteligência, se referindo à questão do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento intelectual. E nós somos realmente alguém e alguma coisa no concerto do universo. Isso é lindo, né? Olha o valor que ele dá para nós, o sentido que ele dá para nós, e que nós podemos, assim, estarmos nos sentindo realmente uma peça importante, uma engrenagem importante nesse universo, não é? Nós temos, cada um temos o nosso papel, a nossa contribuição, para que a gente possa melhorar, auxiliar como cidadãos do universo. Não somos apenas cidadãos universais, somos cidadãos do, ou seja, não somos apenas cidadãos do nosso planeta, né? Não, somos cidadãos universais, de todo o universo criado por Deus. E isso é maravilhoso, né? Isso dá um sentido assim de amplidão, de vontade de aprender, de saber que vamos crescer, essa esperança maior do que podemos compreender e buscar a cada dia, né? Então, Emmanuel vai dando assim uma injeção de ânimo para nós, mostrando que cada um de nós é importante. Nós somos importantes para Deus. Por isso ele nos criou e por isso ele espera o melhor de nós, né? Então, não devemos estar simplesmente esperando para que Jesus, a espiritualidade amiga, esteja fazendo só as nossas vontades mesquinhas, materiais, nessas tolices que a gente tanto busca, em detrimento de algo muito maior, que é o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Falem aí, meninos e meninas. Muito bom. É isso mesmo. A nossa vida realmente não é aqui, né? A vida é no plano espiritual. É isso aí, gente. Muito bom mesmo. Aqui é só mesmo um fragmento, só um. Não digo nenhuma passagem, é uma aula, né? Um dia de Exatamente. aula. Por isso a escola, né, João? Por isso eles falam com a Terra como uma escola. Deus não está preocupado exatamente nessa existência. Lógico que é importante, mas Deus nos vê como esse cidadão universal, como esse espírito que vai além, e não apenas aquela personalidade que eu estou, né? Hoje estou na personalidade de Janete, vocês, cada um de vocês nessa personalidade, para angariar experiência, para crescer. Mas Deus nos vê de uma forma muito mais ampla, né? Expandindo mais essa nossa condição que temos e vamos chegar lá. Não é isso? Essa visão mais ampla da vida, né? Essa vida que ele coloca aí como uma vida, na verdade, que não termina, faz a gente pensa mais sobre a nossa vida, né? Qual é o nosso papel aqui nessa encarnação? A gente passa a ter uma preocupação maior de como que estamos fazendo nossas atividades, nosso trabalho, nosso papel na família, nosso papel entre os amigos, nosso papel na sociedade. Por quê? Porque aí você passa a não olhar só pelos benefícios que você pode adquirir nessa vida, mas sim pelo mundo que você está deixando de herança para você mesmo, para as próximas encarnações, que aí independe, né? Você, na verdade, você começa a tomar decisões não por benefícios de agora, mas pensando em benefícios de longo prazo, de benefícios inclusive para a próxima vida, né? Que você vai ser herdeiro de você mesmo nesse mundo. E também Verdade. da nossa atividade no mundo espiritual, que a gente ainda não entende muito bem qual vai ser o nosso papel realmente no universo, como co-criadores e engenheiros do universo junto a Deus. A gente não tem como ter essa compreensão, mas já dá para a gente vislumbrar, tipo assim, pelas mensagens do Cristo, o que que a gente precisa adquirir aqui na Terra? São bens? É dinheiro? São posses? Não, né? São valores morais, valores intelectuais, esses que realmente vamos levar, né, para o mundo espiritual Isso quando mesmo. desencarnarmos. Então, a gente toda e qualquer atividade
que a gente esteja cumprindo na Terra, é importante que a gente comece a pensar no que isso está me evoluindo intelectualmente, no que isso me evolui moralmente, né? Que outras atividades eu posso ocupar o meu tempo para estar desenvolvendo o meu intelecto e moral, né? São preocupações que a gente começa a ter quando a gente entende que a vida é muito mais do que apenas essa encarnação. Tem várias passagens do Evangelho que fala sobre isso, né? Que a gente acaba, quando a gente coloca o nosso olhar bem na vida espiritual, a gente passa a não dar tanta importância nas coisas que nos acontecem. Não é que a gente vai ser desleixado, não é que a gente vai deixar de auxiliar, de ajudar, não, mas é que são coisas, às vezes, tão tolas, tão pequenas, que a gente fica muito preso a essa questão material e a gente dá tanto valor, né? A coisas pequenininhas que nos acontecem no dia a dia, que realmente não são importantes. A gente dá valor porque, na maioria das vezes, pensa só aqui, né, na Terra. Agora a gente já tem essa noção de vida espiritual, mas mesmo assim a gente dá as nossas escorregadas, né? Mesmo assim a gente dá, mas a gente vê assim, irmãos nossos que não têm ainda essa visão dessa vida espiritual e que vivem realmente como se nunca fossem partir, como se nunca fossem deixar a Terra. É uma coisa triste, né? O apego, as barbaridades que se fazem, né, em prol do poder, do dinheiro, vivem nessa ilusão. Realmente eles não pensam que um dia vão partir, não. Mas devemos orar por eles, né? Para que eles possam despertar, e a gente já começou a despertar um pouquinho. Mais alguém? Vamos lá. Deixa eu só puxar o meu. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Então, o que ele fala nessa questão que realmente, né, raros assuntos confundem tanto como os da morte. Interessante quando ele fala, né, como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. Jamais nós podemos acabar, né, como espíritos imortais, como essa centelha divina. O que acaba é o nosso corpo. Mas quantas vezes, mesmo a gente sabendo dessa verdade, né, dessa informação, a gente não para pensar, ai meu Deus, como será? Será que eu vou acabar ou eu não vou acabar? Né? Uma vez eu ouvi um comentário de um centro espírita, de um trabalhador, e que a pessoa desencarna e quando chega do outro lado fala, não é que é verdade? Não é que eu continuo vivo? Né? Então, a gente, vez por outra, a gente pode ter, né, esse questionamento, porque acho que a gente não lembra de como a gente desencarnou das outras vezes, né? A gente fica tão assim encaixado nessa coisa aqui da Terra, né? Que a gente fica pensando, nossa, como será, né? Então, mas a gente sabe que não vai acabar, e eu penso assim, mesmo antes da doutrina, sabe? Que eu sempre me questionava, acho que todos vocês, com relação de como é que vai ser, né? A gente acaba, a gente não acaba, mas intrinsecamente, lá no fundo, a gente não consegue admitir que acaba. Mesmo que outras pessoas falassem para a gente, e você vai morrer, vai acabar tudo. Mas alguma coisa dentro de você falava, não, eu não vou acabar, sabe? O fato da gente pensar tanto, da gente sentir tanto, é uma coisa tão forte que é muito esquisito pensar que isso vai acabar. De uma hora para outra, tudo aquilo que você pensa, que você sente, sabe? Essas conexões com as outras pessoas, não dá para acreditar que acaba. Então, a gente fica muitas vezes, como ele fala aqui, né? São assuntos que confundem muito, que as pessoas questionam, pensam e repensam, mas a gente sabe que a gente não vai acabar nunca, né? E com relação, como ele fala, né? Esperar em Cristo é importantíssimo, é imprescindível a gente esperar em Cristo com essa noção real de eternidade, como a gente já comentou hoje aqui, né?
saber que realmente a gente não vai acabar. Então, pensar nesse Cristo amparando a gente aqui na vida de encarnado, lá na vida espiritual. A gente vai ter sempre esse amparo de Jesus e de todos os seus prepostos, todos esses irmãos que nos amam, que batalham pela gente, que torcem pela gente. Então, é preciso que a gente tenha essa visão ampliada, para que a gente trabalhe em cima desses ensinamentos que Jesus trouxe para a gente, que a gente se utilize desses ensinamentos para a nossa construção interior, para a nossa transformação interior, que é o mais difícil nós fazermos, né? Estarmos trabalhando, mas é exatamente nesses ensinamentos do Cristo, refletindo, se humildando no sentido de refletir profundamente esse amor do Cristo por nós, é que a gente vai conseguir trabalhar nessa nossa transformação. E, com certeza, com essa doutrina espírita maravilhosa, né, que vem confirmar esses ensinamentos do Cristo, né, que é realmente o cristianismo redivivo. Então, é preciso, mais uma vez a gente repete, é preciso que a gente coloque o nosso olhar na vida espiritual. Somos cidadãos universais, vivendo temporariamente nesse planeta terreno, que é lindo, que é maravilhoso, que é útil para todos nós, mas que a gente nunca fique tão preso aqui nessas questões materiais, né? Porque a gente vê que quando a gente se prende muito nessas questões materiais do dia a dia, na questão da ganância, da inveja, não é? Do ciúme. Como a gente é infeliz nessas horas, né? Quando a gente fica muito preso a essas questões muito materiais, de ter, de querer mostrar muitas vezes que a gente é melhor do que o outro. Então, são tantas questõezinhas que a gente pode estar, né, lapidando na gente, né? Esses grandes da doutrina espírita não falam sempre isso para a gente? Que a gente só é infeliz porque a gente se afasta dessa lei de Deus. Essa lei de Deus que Jesus veio confirmar, não veio destruir, mas veio trazer essa lei muito mais amorosa, né? De uma forma muito mais fraterna. Então, é preciso que a gente viva dessa forma, usando, aplicando realmente todo esse conhecimento que o Cristo traz para nós, nessa lapidação de nós mesmos, né? Tentando estar melhorando a nós mesmos. Mas, para isso, a gente tem que ter essa visão realmente de eternidade, de imortalidade. Eu gostei da analogia que ele faz ali com a criança, né? Porque realmente quem vive uma vida pensando só nessa vida terrena, você acaba realmente esperando em Cristo igual uma criança espera dos pais, né? A É. criança ela é o quê? Ansiosa, imediatista, né? Ela quer o Quer presente, na hora, né? Quer tudo na exatamente, hora. ela quer as coisas Bate na hora. pezinho. E aí a gente acaba tendo essa relação com Cristo, porque quando a gente não acredita na reencarnação, quando a gente acha que a vida é só essa, a gente começa a ter exatamente essa relação com Cristo. Mas eu sou tão bom, por que que eu não estou ganhando o que eu mereço, né? Por que que o outro que faz o mal se dá bem e eu que faço bem me dou mal? Porque fica essa visão de que, tipo assim, a vida é só essa, então se eu não ganhar É. agora, eu não vou ganhar mais, Não, né? e Fica igual muitas uma criança, vezes realmente, né? É uma E visão muitas infantil. vezes, Vitor, Ah, muitas vezes as pessoas cobram. Eu exijo isso, já ouvi muitas vezes. Eu exijo, Deus ou Jesus, que você faça isso. Eu não aceito isso, sabe? Tipo assim, como dando ordem, eu não aceito isso na minha vida. Como assim, eu sou tão bom, né? Tão perfeito que eu não mereço estar passando por isso, né? Nesse orgulho, né, nessa pedância, que é justamente andar, né, na contramão dos ensinamentos do Mestre Jesus. E isso acontece muito com a gente, né? A gente lê, a gente fala a respeito, mas quantas vezes a gente age nessa contramão dos ensinamentos de Jesus, né? Se distanciando dele. Essa analogia da criança é bem, bem legal mesmo. Eu Calma, também sempre João. eu também sempre pensei assim, mesmo antes de ser espírita, né? A gente vai morrer, que muita gente falava, né? Assim, morreu, acabou, né? É só essa vida, tem que aproveitar, não sei o quê. Eu ficava pensando assim, ué, de que adianta então a gente
se melhorar, estudar. Para Uhum. que eu vou estudar? Para que Pois eu vou é. aprender? Né? Vai perder tudo assim, no estalar de dedos sumiu? O que eu Perde sentido, né? o Perde que eu sentido, né? penso, o que eu vi, né? Aí, depois que conheci a doutrina, aí eu já não aceitava, né? Que era desse jeito. Aí, mesmo aí que eu já fiquei assim mais tranquilo, né? Vamos dizer. Mas eu acho ilógico isso, o pessoal que fala que só tem essa vida. Gente, se só tem essa vida, então vai para a praia, né? Vai se divertir, não faz mais nada na É. vida, né? E aí pode desencadear essa questão de desrespeito ao outro, eu só quero para mim. Não, se eu tenho essa vida, então eu vou querer me dar bem o mais possível, né? Não me importando com as outras pessoas. E aí vem o perigo até da questão do suicídio. Porque se eu sei que só tem essa vida, e quando eu passo por uma situação tão difícil, vai acabar mesmo, então vamos acabar logo esse sofrimento, porque já que não tem nada além dessa vida. Olha o perigo do materialismo, né, do ateísmo, não é isso? Então, a gente vê como a doutrina, como o cristianismo, né, como o espiritualismo salva vidas, não é isso? Eu sempre pensei assim, para onde vai, né, a nossa consciência, o que a gente É pensa, isso o que a aí. gente aprendeu. Gente, a coisa mais absurda do mundo é dizer que morreu, acabou, tal. Eu falei, gente, então, Não é esquisito pensar, é, mesmo quando a gente não era espírita, porque a gente espírita, sabia que o corpo ia acabar, mas aquilo que você pensa, que você sente, como é que pode isso acabar? Eu acho que é. já é uma coisinha de Deus, né, na gente, né? Aí botaram Essa, aquele negócio de tem que ser bonzinho para ir para o céu, porque se você não for bonzinho, vai para o inferno. Aí é complicado o lado, né? Você identificar o que que é bom, o que que é ruim, né? Porque é, de repente o que é bom para um é ruim para outro. né? E o problema é o falso bonzinho também, né? Você vai fingir que é bonzinho a tua vida inteira, achando que está enganando a Deus também, né? É. Realmente essa percepção da vida eu acho muito bom, né? Eu agradeço por exemplo, meus pais, minha mãe, principalmente, me criou na religião católica. Não acreditava em reencarnação, mas só de ter a base ali, né? Porque a base é o Cristo, Acreditava em alguma coisa, é, não é? Após a exatamente. morte. Acreditava que a morte não era o fim, né? Apesar É, de não isso aí. acreditar em reencarnação, mas já você desde criança já vai tendo aquela ideia de que a morte não é o fim. Então, Isso. isso para mim foi muito bom. Eu acho que hoje a gente está vivendo num mundo, muitas famílias que assim, o ateísmo, a descrença está sendo muito disseminado hoje em dia, né? Com o Isso. avanço da ciência, infelizmente as pessoas estão tendo esse lado que seria como se fosse um lado ruim, né, da ciência estar evoluindo, mas não que seja ruim É, a ciência evoluir, mas na verdade não. pela falta de moral, né, ainda dos homens, eles acabam olhando esses avanços científicos assim de uma forma muito racional e aí vão tomando suas conclusões para esse lado, né, levando para esse lado equivocado do ateísmo. E aí, nossa, eu vejo porque eu, graças a Deus, não considero uma pessoa que passou por grandes dores e sofrimentos, mas eu já passei por problemas na vida que eu fico pensando assim, gente, se eu não acreditasse em nada, se eu achasse que morreu, acabou, como você falou, talvez eu tivesse tido ideias suicidas, É, talvez, ou com até, né, certeza. ou até ideias de prejudicar os outros com assim, Sim, sem peso na é. consciência, de Isso. vingança, né, de vingança, porque se você não acredita É em isso nada, aí. e aí você saber que tem crianças que desde bebezinho estão sendo criadas nessa crença do nada, é muito perigoso, né? Ainda mais levando em conta o nosso estágio, que a gente sabe que ainda é um estágio de evolução moral muito baixo, e aí Que você ter baixo. desde criança sendo ali culturalmente já colocada essa crença no nada, realmente é muito perigoso, né? Muito, muito, não é à toa que a gente está vivendo no planeta uma epidemia de suicídios, por exemplo, né? É, banalizou, né?
É uma coisa absurda a quantidade de pessoas se suicidando no Mas é mundo por isso a cada mesmo. minuto, a cada segundo. Com certeza, essa difusão da crença no nada É, talvez seja até o maior responsável por isso. Porque é um mundo é difícil, aquela né? questão. É um mundo duro, é um mundo de dores e É, sofrimentos. Se é você não aquela acreditar questão em nada, da ciência buscar sempre uma coisa muito palpável, né, para a existência, né, para a nossa existência após a morte. Como eles procuram o elemento material para provar, não tem elemento material no mundo espiritual, não a matéria como a gente conhece. Aí eles acham que acabou e acabou mesmo. Mas a gente está caminhando, a gente vai chegar lá, a gente sabe que tudo é um processo, né? Que ninguém vai ficar para trás. Pode atrasar um pouquinho, né? Mas todo mundo vai conseguir. Isso é que é legal também, né? Que a doutrina traz para a gente essa visão assim de otimismo e de esperança que todos vão conseguir. Lógico que a gente quer arrastar os nossos com a gente, mas né, a gente não consegue, né? Arrastar todo mundo. tá difícil de me auto-arrastar, quanto mais arrastar, mais... Que dirá, né, Vitor? Está dirá difícil da arrastar os gente outros. ir, né? Já está difícil, né? Às vezes a gente fica patinando ali, não consegue sair do lugar. Patina, patina, Para levar os escorrega, outros. cai, levanta e patina e patina. Por isso que a gente precisa um do outro, para pegar assim, quando a gente arriar, levantar, vamos embora. Vamos embora, está difícil, mas a gente consegue, né? Então, vamos ao parágrafo final. Vamos finalizar, então, esse item tão maravilhoso, né, que Emmanuel traz para nós. Então, ele diz: não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, ele trouxe aí a receitinha para a gente: amar, realizar o bem, não se prender a essa questão da idade do corpo, né? Isso não importa, todo tempo é tempo para a gente aprender, para a gente fazer cursos, aprender coisas novas. A gente vê na própria doutrina exemplos de pessoas tão idosas, com raciocínio, né? Tão maravilhoso, uma lucidez muito boa. Então, a gente é que se impõe muitas vezes esse entrave de aprendizado, da consciência, né? De, não, eu sou velha, eu não consigo mais aprender. A gente consegue aprender o tempo todo. Outro dia eu estava ouvindo um videozinho da Anete Guimarães e ela estava falando que quanto mais idoso, mais você tem condições de aprender, né? A gente é que bloqueia, a gente tem essa questão de bloquear, né, essa questão do aprendizado. E nós, como espíritas, sabemos que tudo que a gente aprende, a gente vai levar para o plano espiritual. Então, quer fazer um curso? Tem 90 anos? Faça, né? Eu lembro da Yasmin Madeira, né, falando que a avó dela, com 90 e poucos anos, quis fazer um curso de línguas. E as pessoas falavam: mas para que com essa idade? Ué, eu sou espírito imortal, então o que eu aprender agora eu vou levar. Um tiquinho que seja, começando na idade que for, a gente vai conseguir, né? E ele finaliza com essa questão, né, da confiança no trabalho em si. A gente lembra de Jesus que fala: meu pai até hoje trabalha e eu também, né? Jesus falou isso, está lá em João capítulo 5, versículo 17. Então, é trabalhar mesmo, é procurar sempre fazer algo, não necessariamente o trabalho material, mas o trabalho que nos faça pensar, nos faça desenvolver a nossa criatividade. Daí a Selma que está pintando um quadro tão maravilhoso aí, dos campos floridos, né? Aí, aguçando aí a sua criatividade, botando aí na tela, e nós podemos fazer, né? Nós podemos fazer muitas coisas, aprender o tempo todo. A gente não pode estagnar, parar a nossa mente. A gente tem que criar, né, essas sinapses, né, assim que os médicos falam, essas sinapses que fazem com que a gente cada vez mais possa o tio Alzheimer aí, né? Através de todas essas
esses testes mentais, esse exercício para a nossa inteligência, para a nossa mente. E, basicamente, né, uma coisa muito importante, amar e fazer o bem, né? Porque não adianta também a gente ficar só na questão de desenvolver a nossa inteligência quando a gente não cultiva esse amor ao próximo, ainda que engatinhando, né, com as nossas imperfeições, e fazer o bem, né? Colocar essa prática nas nossas vidas, fazer o bem. É isso. Esse parágrafo me lembra muitas vezes, quem não conhece uma pessoa que fala assim, quando o dia que eu for mais velho, que aí eu vou me aposentar, aí eu vou trabalhar mais na caridade, ou, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso, aquilo outro. Então, não, nada disso, né? Não espere ter dinheiro, não espere ter idade, não espere ter saúde, não espere. Faça o que você pode fazer agora, no Aqui seu e tempo. agora. No seu tempo, eu só tenho 1 hora por semana para fazer um trabalho. Que seja, né? Então, que seja, eu só tenho 1 hora para estudar. Então, que seja, esse é Que o seu seja. tempo agora disponível? Faça, não fique esperando nada. Se você vai esperar, você não vai ter, porque você não sabe nem se você está vivo amanhã. Então, a gente tem que fazer aqui e É agora. A verdade. gente não pode ficar esperando nada. E a tecnologia, né? Eu dou sempre esse exemplo aqui maravilhoso. A tecnologia do Zoom, por exemplo, que está em todos os celulares hoje em dia, tem mais celular do que gente no Brasil. Então, poxa, as pessoas, você hoje em qualquer lugar, você não precisa se deslocar para estar aqui no estudo, né? Você não precisa pegar carro, não precisa pegar ônibus, então, É. é uma oportunidade de, seja lá, se você estiver em outro país, se você estiver num país que nem existe espiritismo, você, pela tecnologia, pode estar, né, compartilhando, estudando a doutrina. Então, vamos aproveitar, vamos fazer. Não tem É muito bom. desculpa, né? Não tem desculpa para a gente não fazer nada, né? Não fazer alguma coisa, é Não verdade. fazer alguma É coisa, possível. por menor que seja. E levando para o outro lado também, né? Que quando a gente para muito, a gente não faz, a gente deixa a preguiça, a inércia tomar conta da gente, a gente se sente mal, né? A gente está cultivando ali uma depressão, a gente está cultivando um convívio também com os nossos irmãos que também querem nos puxar, né, para uma condição inferior. Então, parado. Aquele ditado antigo, né? Mente vazia, oficina do diabo. Não era assim que a nossa mãe falava? Nossa... Então, a gente tem que ocupar, né? De alguma forma ou de outra, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Tudo bem que existe o que as pessoas chamam de o bom ócio, né? Descansar é muito bom. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: domingo é dia de ficar com as pernas para o ar. Eu não faço nada no domingo, mas nada mesmo. Domingo é pernas para o ar. Não é? Tá bom. Ela vai aproveitar um dia, vai descansar, mas as pernas para o ar também não impede que você esteja com um livro nas mãos, né? Assistindo um bom vídeo também, né? Então, a questão é realmente parar, não querer fazer nada, isso aí é chamariz para depressão, né? Mais alguém queira comentar? Mais alguém? Eu acho interessante, eu tiro por mim, né? Eu nunca consegui ter a minha mente a idade que eu tenho no meu corpo. É. Eu também Eu só não lembro da consigo. idade que eu tenho quando eu me olho no espelho, João. Ou então Porque ver o fora RG, isso, né? fora isso, eu também sempre tenho cabeça assim de alguém mais jovem. Por isso que eu já mandei tirar os espelhos da minha casa para não atrapalhar nada disso. Vai ter que me olhar aqui por causa do Zoom, tá vendo? O que esse Zoom faz por mim? Ou então pega o documento, né? Nossa, olha, Não é? dessa época, eu sou do século passado, gente. Não é mole, não. Somos do século passado. Olha, eu nunca, desde novo, minha cabeça nunca foi assim, É, acompanhava a idade, né? Eu achava até que isso devia ser algum problema, né?
Os colegas tudo assim, mais sério, né? Crescendo e tal, e eu... Não é nada, você que sabe Eu não viver. entendia. Eu pensava, tudo velho, né? Jorge está aqui, meu obsessor está aqui A falando. obsessão está Fala, aí. Jorge. Fala, Jorge. Oi. Fala aí, conta o teu testemunho aí. Meu testemunho é que eu estava na feira, o camarada falou assim, vô, quer levar limão, vô? Ah, é brincadeira. Não chama nem de tio. Foi direto no voo. Ah, eu vou. Eu ainda estou no Quer time. não? Mas o importante é que a cabeça do vô está de adolescente. Não é? Ou de um jovem bem. Eu acho que isso é que a gente consegue levar, sabe, a vida assim, porque é tanta coisa, né? A gente aprende as coisas e vê as coisas errada e tenta corrigir, sei lá. Eu acho que a nossa cabeça, por não estar acompanhando a idade material do organismo, a gente consegue, Sofre menos. sofre menos, consegue, assim, ficar mais sereno, mais suave, porque se a gente vê tanta coisa aí, injustiça, que Mas É, adotamos dessa serenidade, né? Então, assim, a gente fica bem assim, fica bem com a gente mesmo, né? Porque a doutrina nos traz essa calmaria, né? Então, a gente não se preocupa com, ai, né, com estou envelhecendo, estou isso, estou aquilo. Não, nós já aproveitamos o tempo, né, que nos sobra, né, que nós temos todos os, né, trabalhos, os compromissos, mas nós aproveitamos o tempo que nos sobra e não nos preocupamos, né, porque nós temos a doutrina que nos leva, né, faz com que a gente tenha essa calmaria, essa tranquilidade. Eu acho que a doutrina nos é. ajuda bastante. Encarando a imortalidade, nós somos bem jovens, né, João? Vamos pensar assim. é mesmo. E a gente consegue arrumar tempo para tudo, né? Para o É, trabalho da vida, para o trabalho de ajuda, para o estudo, para o lazer, para a família, é isso aí. e, né? A gente arruma tempo para tudo. É isso aí, bem versátil. Conciliar, né? Conciliar, porque não é só uma coisa, né? Nós não podemos viver É, só um momento, né? O planeta gira, né? E a gente tem que acompanhar toda essa é isso transição aí. e, né? O trabalho a gente necessita, né? Para o nosso bem-estar. A gente necessita do convívio com a família, a gente necessita da cultura, né? Do lazer. Então a gente vai se organizando, né? Um pedacinho para cada um, né, Cada Ana? um. É isso aí. E é isso. Bem, estamos pelo tempo também, chegando no fim do nosso estudo, né? Quero agradecer a Janete por nos guiar na noite de hoje, agradecer a presença de todos e solicitar, né? O estudo da semana que vem vai ser feito pela nossa irmã Selma, então convidá-la para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Mestre Jesus, por sua presença em nossos lares, pela presença sua em nossos estudos, a Falange Bendita também que nos acompanha, que possamos aprender e entender cada vez mais a sua doutrina, né, e colocá-la como exemplo em nossas vidas. Assim seremos, né, exemplos para outros que também querem seguir e não sabem como agir, né? Então, cada vez que nós aprendemos e executamos os nossos ensinamentos, ficamos mais próximos e também servimos de exemplo. Senhor Jesus, nos ampare, nos proteja durante a semana que segue, e que possamos estar aqui na próxima semana reunidos novamente em seu nome e, em cima de tudo, em nome de Deus, para mais um aprendizado.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana para todos. Fiquem com Deus, deem o seu joinha, se inscrevam Boa no semana, canal, gente. Fiquem com Deus. compartilhem com a família. Fiquem com Deus. Compartilhem. Uma boa noite para Tchau. todos. Boa noite. Tchau.